Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor a todos. Aqui quem vos fala é o pastor Josafá Freitas, pastor titular da Assembleia de Deus em Olinda Nova do Maranhão. Queremos ainda cumprimentar nosso estimado pastor Francisco Soares Raposo Filho, pastor presidente da nossa magna convenção SEADEMA, bem como nosso amigo pastor Rosivaldo Cardoso e toda a equipe da Secretaria de Educação Cristã. Hoje estudaremos a lição de número 13 e trataremos o tema Assembleia de Jerusalém. O texto áureo: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Atos 15, 28. A verdade prática: em sua essência, a igreja é tanto um organismo quanto uma organização e, como tal, precisa seguir princípios e regras para funcionar plenamente. A epígrafe de hoje, terça-feira, é a igreja como organização e está fundamentada na epístola do apóstolo Paulo a Tito, no capítulo 1, versículo de número 5. A palavra do Senhor diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. O apóstolo Paulo sabiamente orienta o obreiro Tito a pôr em ordem, ou seja, fala de organização. Portanto, a igreja, ela é um organismo vivo, mas também é uma organização. E como a nossa reflexão é para tratarmos sobre a igreja como organização, nós entendemos que os problemas, quer de natureza social, moral ou doutrinária, são tratados dentro da organização da igreja local. Portanto, há previsão bíblica de que a igreja, ela deve sim ser uma organização. Quando lemos Lucas capítulo 14, versículos 28 a seguir, observamos Jesus ensinando que é necessário planejar, se organizar. Quando lemos ainda a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículos 27 e 28, nós percebemos que através da igreja primitiva, o modelo bíblico de organização da igreja, em que os cargos e as funções eram dadas por orientação divina de acordo com os dons e os talentos. Portanto, aprendemos à luz da Bíblia que quando a igreja se organiza, ela está preparada para crescer. E quando tratamos da igreja como organização, não podemos deixar de glorificar a Deus pelas leis do nosso país, inclusive a nossa Constituição de 88, que no seu artigo 5º, inciso 6º, é dito que é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Não podemos deixar de glorificar a Deus pelo nosso Código Civil. É isso mesmo. O Código Civil
no seu artigo 44, inciso 4, é dito que são pessoas jurídicas de direito privado as organizações religiosas. Então, que coisa maravilhosa! O nosso próprio ordenamento jurídico vigente prevê a igreja como uma organização. Mas devemos ponderar de que a Igreja de Cristo é, antes de tudo, um organismo vivo. E essa perspectiva é necessária para compreender seu verdadeiro propósito e papel no mundo. Diferente de uma simples instituição, a Igreja é composta por pessoas que creem em Jesus como seu Salvador, são unidas pelo Espírito Santo e vivem, atuam como o corpo de Cristo, movido por uma missão celestial. Enquanto as organizações humanas buscam objetivos temporais e concretos, a Igreja tem uma missão que transcende o tempo e o espaço, sendo orientada por propósitos divinos. Queridos, a organização, embora necessária, deve sempre estar subordinada ao propósito espiritual da Igreja, que é refletir a glória de Deus. Eu encerro esta nossa reflexão dizendo que a visão da Igreja como organização está centrada nos aspectos estruturais e administrativos que são necessários para a manutenção da ordem e eficiência no funcionamento de suas atividades. Portanto, oramos e pedimos que a visão de todas as lideranças esteja centrada no sentido de que a organização é necessária, mas deve ser serva da missão espiritual da Igreja e não ao contrário. Portanto, oramos para que o nosso Deus nos dê sabedoria para organizar a Igreja de forma que ela tenha condições de alcançar os objetivos pré-estabelecidos pelo seu dono, Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração. Reflexão diária EBD. Oferecimento Secretaria de Educação Cristã, CEADEMA Maranhão, SEC.